Reverendíssimo Padre Mateus, Reverendíssimo Diácono, caros irmãos, hoje a liturgia nos convida a compreender o que é a verdadeira sabedoria. Há 6 domingos ouvíamos então o Evangelho de São Marcos e depois, durante 5 domingos, ouvíamos então o Evangelho de São João, que nos apresentava o discurso do pão da vida. Para entendermos aquilo que a liturgia nos apresenta hoje, é necessário retomarmos um pouco o caminho desde 6 domingos atrás, quando São Marcos apresentava, até chegar a hoje. São Marcos apresentava o contexto da volta dos discípulos, de quando eles retornaram da missão que o Senhor os havia enviado, e ali quis se retirar para estar com os discípulos, para que eles pudessem descansar no Senhor. Mas, indo à outra margem, encontrou ali uma multidão que acorria ao Senhor porque estavam necessitados, eram como ovelhas sem pastor. Ali o Senhor então os ensinou e, vendo a necessidade física, multiplicou-lhes os pães, como sinal daquilo que queria fazer mais profundamente, dando-lhes o alimento espiritual. Logo após, nosso Senhor então atravessa de volta, e é a passagem onde nosso Senhor anda sobre as águas, e então os discípulos ficam amedrontados, mas chegando à outra margem, chegam a um lugar chamado Genezaré. E ali, aquele povo que já tinha começado a escutar sobre o Senhor, já o conhecia um pouco, acorre a Ele, pois sabe o que Ele pode fazer. Acorre a Ele com os seus doentes e apresenta-lhes, para que Ele possa curar a sua enfermidade. Acorre a Ele porque tem necessidade do Senhor. Em seguida a esta passagem, vemos o Evangelho de hoje. Quando São Beda comenta esta passagem, apresenta algo em relação à sabedoria, mostrando que os genezarenos não eram conhecidos por serem grandes doutos. Não tinham ali grandes mestres e doutores da lei, não tinham uma profundidade do conhecimento das tradições e da Sagrada Escritura. Eram como os demais, conheciam, buscavam, mas não tinham tanto aprofundamento. E quem tinha esse aprofundamento? Os fariseus, os mestres da lei, que ao Senhor também acorrem, mas não para serem curados, mas, diz São Beda, o venerável, acorrem a Ele para apresentar-lhes questões, para colocar diante dele disputas, para confrontar o Senhor. Eles verdadeiramente conheciam. E o vemos, por exemplo, hoje, pois aqueles fariseus, mestres da lei, sabiam da tradição, conheciam aquilo que, por exemplo, Isaías apresentava já no seu capítulo 1, quando nos diz, no versículo 16, purificai-vos, limpai-vos, dá esta ordem, e eles, conhecendo a letra, apresentavam e sabiam falar de cor. Olha, por que os teus discípulos não fazem aquilo que é da tradição? Pois os profetas disseram, os antigos os apresentaram,
por que eles não fazem? Nosso Senhor sabe quem eles são, sabe aquilo que eles conhecem, e por isso mesmo repreende-os com as próprias palavras de Isaías: hipócritas, vocês julgam conhecer muito, me honram com seus lábios, mas não com o coração, têm o coração longe de mim. Dizem que são sábios simplesmente porque conhecem a letra fria, mas não conhecem a real intenção do Senhor. Não buscam a realidade, aquilo que é mais profundo. Se ufanam e se engrandecem, mas ficam no raso. Não comprometem a sua vida, não buscam viver aquilo que conhecem. Por isso o Senhor critica-os. Por isso o Senhor vai fundo. A lei de Deus, os 10 mandamentos, exige, e no entanto, os preceitos humanos, aquilo que eles vão colocando em volta, coloca barreiras. Por exemplo, o 4º mandamento pede a que eles honrem pai e mãe, ajudem-nos. No entanto, para eles dizem: é corbã, é consagrado ao Senhor. Então, não ajudam, não fazem aquilo que o Senhor exige, dizendo: está na tradição. Os antigos falavam, mostravam, diziam, e ficam nesta hipocrisia. E por isso, nosso Senhor os apresenta: vocês fazem e mascaram com preceitos humanos e não seguem a lei do Senhor. E com isso, aquilo que ouvíamos na primeira leitura, quando então Moisés fala no livro do Deuteronômio: nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardeis os mandamentos do Senhor. Porque aquele que guarda, aquele que busca aprender e se aprofundar nos mandamentos de Deus, e os coloca em prática, e os vive retamente, este é sábio. Aí está a sabedoria. Não é meramente um conhecimento externo, mas o saber se aproximar, o saber aprender de Deus. É isso que o Senhor nos diz: aprendei de mim. Buscai seguir mais do que um exemplo externo, buscai viver e se assemelhar a Ele, pois é Ele a sabedoria. Devemos buscar isso, não viver com coisas externas, mas buscar o Senhor, ter esta intimidade, pois aquele que guarda os mandamentos do Senhor, este é seu amigo, este é seu íntimo, este lhe é próximo. Devemos buscar esta intimidade, mas aqueles não faziam. Aqueles fariseus e mestres da lei não buscavam. Queriam as honrarias que os exaltassem como doutores, como grandes conhecedores por seus estudos, mas não eram sábios. Mais sábios eram aqueles que não eram conhecidos como doutos, os genezarenos, pois acorriam à sabedoria, buscavam o Senhor diante da sua necessidade. Eram mais sábios que aqueles que eram mais entendidos, porque eram humildes. E daí vemos aquilo que o Senhor nos diz, que Ele esconde aos sábios e entendidos,
mas se revela aos humildes. Aqueles que acorrem ao Senhor, sabendo-se necessitados deles. E por isso, São Jerônimo, ao comentar essa passagem, diz: admirável é a estupidez dos fariseus e escribas, por esse ufanar, por esse buscar, este ensoberbecimento de achar que eram muito, por conhecer uma letra fria e não buscar a vivência e a união com o Senhor a que ela apontava. Mas ao mesmo tempo que o Senhor hoje, no Evangelho, fala àqueles homens, aqueles fariseus e mestres da lei, o Senhor também fala a nós. Também chama a nossa atenção. A atenção para os homens do nosso tempo. É necessário buscarmos a sabedoria. É necessário buscarmos o Senhor. Acorrermos a Ele como necessitados que somos. Pois em nossos dias não é muito diferente. Quantos no hoje não se ufanam por títulos passageiros? Não se envaidecem porque têm poder e influência? Quantos não levantam o nariz porque tem um pedaço de papel pendurado na parede e acham que por isso são doutores e mestres, mas não sabem configurar a sua vida à verdade? Buscam simplesmente o querer próprio, as suas ideologias, o seu querer. O Senhor chama a nossa atenção, pois não podemos ser assim. A lei é esta pedagoga que nos faz caminhar e ir ao Senhor. A lei de Deus é isso que nosso Senhor nos dá, é este mostrar da sua bondade para que possamos ver aquilo que é bem e aquilo que é mal. Não um bem aparente e imutável, como por vezes parece a lei dos homens, que ora é certo, ora é errado. Algo extremamente transitório e passível de mudança. Mas aquilo que é bom em si, ou errado em si. E podemos, diante disso, fazer o nosso exame de consciência. Quantos de nós verdadeiramente busca o Senhor? Busca verdadeiramente conhecer e cumprir as leis do Senhor? Peguemos com coisas concretas e exemplos. Por exemplo, quantos de nós conhecem e vivem a Santa Missa? Durante 5 semanas o Senhor nos apresentou esta realidade eucarística. Nos apresentou esta verdade a qual devemos buscar e abraçar. E quanto a nós, será que ao longo dessas semanas buscamos nos aprofundar nesta realidade? Conformar a nossa vida àquilo que Ele apresenta? Quantos de nós, por vezes, vêm à missa, mas não sabem nada? Ficam do em nome do Pai até que para alguns deveria mudar a despedida, deveria ser ide em paz e que o Senhor vos alcance, porque parece que ao dizer isso, o diácono soa quase que uma buzina e o pessoal sai correndo. Ficaram aqui o tempo inteiro, mas nada de atenção. Em primeiro lugar, chegam aqui e acham que estão numa praça pública ou numa feira de peixe, porque não sabem fazer 1 minuto de silêncio.
Não buscam se preparar para estar com o Senhor, para ouvi-lo, aprendendo a calar a boca e também o seu interior. Mas chegam, fulano, você por aqui, como é que foi o jogo de futebol? Falam de todos os assuntos possíveis, só não falam com o dono da casa. Quantos não conseguem parar quieto um minuto? O Padre Mateus comentava hoje, dizendo que deveríamos apresentar a solução para os urologistas. É fácil, o melhor remédio para o povo beber água é ir na missa, porque é um entra e sai. O bebedouro da igreja, na hora da missa, parece que cria poderes mágicos. Todo mundo bebe água. Todo mundo mexe no celular e conversa. É um tititi. Mas onde está o calar para ouvir o Senhor que fala? Que fala a nós na liturgia da palavra, que fala a nós na liturgia eucarística, nos convidando a nos conformar a Ele. Que fala a nós, querendo que busquemos esta unidade de vida com Ele. E ter atos, ações de graças, momentos de falar ao Senhor. Há muitos que ficam nos bancos, mas não cumprem o mandamento do Senhor, não buscaram essa unidade de vida. Vieram aqui meramente por um checklist. Já fiz, eu fui. Mas aqui não estava de verdade. Quantos pais que deveriam ensinar os seus filhos, pois é isso que prometem no seu casamento, aceitar os filhos que Deus vos confia e ensiná-los a fé, educá-los na fé, na lei de Cristo e da igreja, mas ficam no delegar a terceiros. Não buscam se inteirar da lei, não buscam se aprofundar no conhecimento de Deus, mas ficam simplesmente no ele vai para a catequese, ele vai para a escola, ele vai para isso, ele vai para aquilo. Mas onde está a educação? Aonde está o teu papel de pai, de ensinar? Pois foi isso que você, pai, prometeu. Ensinar. Aonde está este comprometimento do homem e da mulher que se unem em matrimônio e prometem fidelidade um ao outro, lutar todos os dias pelo seu casamento? Porque a infidelidade, não achem que começa quando o homem olha para outra e a mulher olha para outro. A infidelidade começa quando os dois pés não estão no barco. Quando um dos dois olha e diz, tá bom por aqui. Quando um dos dois não luta todos os dias, ali já tem infidelidade. E aí não tem mais diálogo. É só o você fez ou tá tudo bem. E não se dar a conhecer e nem busca conhecer o outro. Mascaram a lei de Deus meramente pelo conforto e pelo buscar meramente a lei dos homens. Não. O Senhor nos exige, o Senhor nos chama a estar com Ele, a buscar a Ele. Eis o que é a sabedoria. Aprender dEle, nos unirmos a Ele. Na segunda leitura, São Paulo nos chama a atenção, dizendo-nos que devemos receber com humildade a palavra de Deus, que nos foi implantada
porque ela é capaz de nos salvar. A palavra de Deus que escutamos, que deve germinar em nós, dar frutos em nós. Mas para isso é necessário que a recebamos com humildade. Não adianta eu saber superficialmente de decoreba. Não adianta eu achar que sei tudo e achar que sou quase um doutor. Na internet, há uma suntuosidade de teólogos que não tiveram 5 minutos de estudo e aprofundamento. Criticam tudo e todos, mas não se comprometem. E a demonstração disso é que não tem um pingo de humildade. É meramente crítica. Devemos aprender que nosso Senhor fala aos humildes e nos chama, porque a humildade é essa porta para a sabedoria, para nos unirmos ao Senhor. São José Maria nos diz, no ponto 452 de Forja, precisa imitar a Jesus Cristo, dá-lo a conhecer com a tua conduta. Não esqueças que Cristo assumiu a nossa natureza para introduzir todos na vida divina, de modo que, unindo-nos a Ele, vivamos individual e socialmente os mandamentos do céu. Deves buscar individualmente, quando está no teu quarto, unir-se ao Senhor, mudar de vida, estar verdadeiramente unido a Ele, conformando-se a Ele, aquilo que Ele te pede, mas também em meio aos demais, dando exemplo. Na igreja, quando alguém chega querendo fofocar da vida alheia ou falar de qualquer outro assunto, aprender a falar: agora eu preciso rezar, eu estou aqui para isso. Chegando e indo ao Santíssimo para estar com o Senhor, tendo atenção e postura para demonstrar também aos outros a tua unidade com Cristo. É necessário a nós, porque não é para o aqui e para agora, não é para títulos passageiros que vivemos, mas para o Senhor. Eis a verdadeira sabedoria, buscá-lo, porque somos necessitados dele, e devemos conformar a nossa vida a Ele, a vida dele. Dentre todos na história, aquela que melhor o fez foi a Virgem Maria. Ela ouvia e guardava em seu coração, sabia fazer silêncio para o escutar, e dizia quando era necessário falar: fazei o que ele vos disser. Ela soube em tudo se unir a Cristo, da anunciação à cruz. Que ela nos ensine a assim o fazer, e que ela interceda por nós, para que possamos alcançar essa graça, dessa unidade com o Senhor, de unir-nos a Ele verdadeiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.